A Brasília, o Supremo Tribunal Federal libera para julgamento recursos que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro. O repórter Bruno Pinheiro, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Esses recursos tratam de quais temas, hein, Bruno? Bem-vindo. Recursos lá de agosto, na verdade, sobre a vacinação contra a Covid-19. A você um ótimo dia, quem nos acompanha sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Lá, naquela época, houve uma fala, melhor dizendo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, associando a vacina da Covid com o vírus em relação à AIDS. E aí, diante disso, que havia essa contaminação, esse repasse, o desenvolvimento, e essa fala acabou repercutindo e muito. Chegou essa ação no STF e foram apresentados recursos, inclusive da Advocacia Geral da União, representando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Iniciou o julgamento em plenário virtual. O ministro André Mendonça apresentou um pedido de vista em agosto de 2022 e agora ele retomou, ou seja, será retomado, já houve a devolução e agora aguardar esse agendamento de quanto essa ação será julgada novamente em plenário virtual. Diante disso, volta essa expectativa, se haverá uma condenação. Vale ressaltar que entre essas existem outras ações também na Suprema Corte que serão julgadas e a expectativa que sejam liberadas ainda este ano. E envolvendo esse caso de uma fala de Bolsonaro associando a vacina da Covid com a AIDS, então está liberado o ministro André Mendonça, já devolveu o seu voto e agora aguardar quando será pautado este julgamento ou a retomada em plenário virtual, que é quando não existe uma discussão, somente acompanha o voto do relator e coloca ali no sistema do STF. A gente vai acompanhar mais essa ação que será julgada envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no STF, viu, Tiago? Isso, Bruno Pinheiro de Brasília, até já. Nossos comentaristas mais uma vez, Diogo Schelp, o que pode acontecer com esse julgamento? Quais as punições se ele for condenado? Pois é, Tiago, é interessante porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está num momento realmente crucial da sua trajetória política. Ele tem aí o processo no TSE, que pode torná-lo inelegível, mas ele também enfrenta aí uma série de outras ações ou investigações contra ele. Por exemplo, a questão das joias que foram recebidas supostamente de maneira ilegal para uso pessoal e não para o acervo público. Há também investigações sobre abuso de poder, essa questão das vacinas e, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, nesse fim de semana, ele fez mais uma declaração com fake news em relação às vacinas, né, em ataque às vacinas. Foi aquela declaração que da qual depois ele se retratou, dizendo que havia grafeno em uma das vacinas contra a Covid-19. Uma fake news antiga que havia já, inclusive, sido desmentida pela Anvisa. E Jair Bolsonaro veio a público depois pelo Twitter, numa ocasião rara em que ele se retrata, pedindo desculpa por ter dado a informação, e justamente porque ele está preocupado, sim, com a possibilidade de que casos como esse possam levá-lo não só à inelegibilidade, mas a alguma punição maior. Olha, é importante mostrar que uma pessoa que exerce uma função pública, como o presidente da República, ministro de Estado, não pode sair falando uma besteira atrás da outra. E o que Bolsonaro falou de besteira sobre vacina é algo inacreditável. E isso mostra que nós temos de, sim, ter uma responsabilidade diferente quem exerce o cargo público. O peso é muito maior. Então, um presidente que atacou as vacinas, que atacou o sistema eleitoral, tem que responder por isso. Porque nós temos de honrar o cargo que exercemos. Nós não estamos numa mesa de bar falando bobagem. Nós estamos ali falando algo que tem enorme repercussão. Por isso, Bolsonaro precisa sim responder pelos seus atos como presidente da República ao tratar de assuntos tão sérios como vacina e sistema eleitoral. Heraldo? Olha, o Jair Bolsonaro, ele é um adulto, ele é capaz, ele está sujeito ao sistema judicial. Ele fez afirmações, e aí essa que trata a ação que está sendo julgada agora no STF, relacionando vacina da Covid com transmissão de HIV,
ele deve ter as suas fontes, ele tem que demonstrar que fontes foram essas fontes, ele foi enganado por essas fontes, como é que ele teve aquilo, deu aquilo como verdade e repassou essa informação? A sua defesa tem que ser capaz de demonstrar isso, que ele foi levado ali. Se não for capaz, ele vai ter que responder, porque assim é a justiça, e é bom que assim seja. Alguém que está no cargo de presidente da República tem que ter responsabilidade com aquilo que diz. Você não pode simplesmente sair replicando. Veja quantas vezes aqui nos últimos meses a gente aponta coisas absurdas que o presidente Lula vem falando. Então a regra serve para todo mundo. Falou algo que tem repercussão porque está sendo dito por um presidente da República, não consegue provar, vai ter que responder por isso. E que isso, primeiro, não seja um julgamento político, mas sim um julgamento em cima das leis e dos fatos, mas que sirva de exemplo para que a gente tenha dos nossos presidentes pessoas que sejam criteriosas naquilo que falam.